Eu vou ver se eu consigo colocar aqui já. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Aí tá aparecendo já pro pessoal. Carregando aqui. Foi, deu certo. Bom, então, só para a gente dar continuidade aqui, né, eu também agradeço de antemão a Leandra e o Guilherme. Não os conhecia, estou tendo o prazer de conhecer agora. Então, obrigado por terem aceitado o convite, tirado esse tempo para participar aqui com a gente, trazer a vivência, o conhecimento de vocês. Os dois, né, tanto a Leandra quanto o Guilherme, são nutricionistas, então eu vou deixar eles se apresentarem de maneira mais, né, formal e completa, mas eles vão falar para a gente sobre a atuação do nutricionista na agricultura familiar e trazer algumas vertentes aí sobre o PNAE. Então, podem ficar à vontade. Obrigado novamente. A palavra está com Uhum. vocês. Eu vou começar me apresentando, que aí depois a Leandra já se apresenta e já dá início à palestra, certo? Perfeito. Eu sou o Guilherme, eu sou formado na UENG de Passos, né? Eu formei o ano passado e assim que eu formei eu já comecei a trabalhar na prefeitura aqui junto com a Leandra e ela me acolheu, vem me ensinando muita coisa. A gente faz uma dupla muito boa, né, na prefeitura, a gente trabalha na educação, né? A gente faz parte da educação. Então, tudo que eu proponho, ela ajuda, ela incentiva. Então, todos os projetos que a gente desenvolve junto. Então, tem sido muito proveitoso, né? É o meu primeiro emprego como nutricionista, né? Que eu formei há pouco tempo. Então, tem sido muito bom. E pode se apresentar, Lê. Acho que seu áudio não está saindo. Não está saindo ainda o seu áudio. Vê se tá mutado ali. Leandra, qualquer coisa, tenta sair da sala e voltar novamente. Normal, problema técnico. O Marlon, você é novo aí na UENG como professor? O novo aqui na UENG, eu vim nessa remessa que teve do concurso agora, É. vim para cá em março. Ah, Antes eu estava em Uberaba. legal. Eu não conhecia ainda você. Foi recente a vinda para cá. Eu tenho que ir em Passos. Eu tô esperando só meu diploma ficar pronto para ir buscar e rever o pessoal, os professores. É um processo demorado, né? O diploma. A gente É, sai da faculdade, demora um Viu? pouquinho. Estão me Agora ouvindo? foi, agora foi. Ah, e tecnologia é uma beleza, né? ao vivo é assim. Boa noite a todos que estão nos vendo aí. Nós estamos falando aqui de Altinópolis, estado de São Paulo, pertinho, não é pertinho de Passos, né? Mas é um pezinho aí, né? Um pezinho em Minas. Eu sou nutricionista há 18 anos, que eu trabalho que eu já sou formada, e na alimentação escolar já tenho 11 anos. O Guilherme veio aí para abrilhantar a nossa alimentação escolar, né? Porque há muitos anos eu pedia uma colega para fazer parte da equipe, porque não é uma tarefa fácil. A alimentação escolar ela demanda muitas coisas e a gente precisa de mais profissionais. E quanto mais profissionais nessa área, mais a gente vai ter sucesso em toda esse âmbito, né? Quanto mais nutricionistas, mais saúde e mais crescimento, um crescimento saudável delas para o futuro, né? Consequentemente, lá no futuro, nós vamos ter menos pessoas doentes quando a gente tem nutricionistas atuando aí na saúde pública. E Gui, muito obrigado. Você sabe que você é um parceirão, ele aceita todos os meus desafios, né?
A gente tinha muito projeto que nós não conseguíamos executar, e o Guilherme vem com gás, né, com essa energia, com todo entusiasmo que o nutricionista tem que ter, na verdade, em tudo que faz. Então, queria também agradecer, né, na pessoa do Marlon, né, que fez o convite aí para nós. Eu adoro essa parte de estar falando da política pública, que é uma das minhas paixões. E vamos lá. Vai ser uma excelente apresentação, assim, do nosso cotidiano. Eu acho que na faculdade, na minha época, a gente nem existia o que eu estou falando agora, né? Lá em 2005, nem existia, na verdade, a política pública do PNAE. Então, são coisas novas, são coisas que vão se atualizando a cada dia, e a gente vai passar um pouco mais para vocês, mais específico da agricultura familiar, que eu brinco muito que é a minha menina dos olhos, tá? Pode passar, Gui. Pode começar? Pode começar. Então, para quem não conhece, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente chama ele carinhosamente de PNAE. Ele é uma obrigatoriedade de todos os municípios, né? Então, essa lei veio para normatizar a alimentação escolar dos alunos. Então, ela oferece o tempo que o aluno tiver na escola, ele tem que ser bem alimentado. Então, ela oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a todos os estudantes. Aqui em Altinópolis, a gente oferece alimentação escolar para 14 unidades escolares municipais, para PAI e para o estadual, e uma estadual. Então, nós temos 16 unidades escolares entre creches e escolas. Então, todos os alunos, desde os bebês, aqui a gente consegue até alguns 4 meses, mas a regra é entrar depois de 6 meses de idade, e até o EJA, que são os adultos e idosos que frequentam o noturno, né? Então, todos eles, na legislação, nós temos que atender, inclusive, quanto à quantidade de caloria, proteína, minerais, carbo, lipídio, tudo a gente tem que estar, sempre estar equilibrado e conforme a lei. É fácil? Não é fácil, porque coletivamente é mais complicado. Mas a gente tem tido bons resultados em relação a isso. E nós temos também, eu falo sorte, né? Mas é todo um trabalho de muitos anos, e a gente tem um respeito quanto à administração. Então, tudo que a gente sugere, tudo que a gente acha que é importante, a gente é acatado. Que na maioria dos municípios não é assim, tá? Pode passar, Gui. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é repassado para os municípios uma verba. Então, para vocês terem uma ideia, como que é feito esse cálculo? Eles vão pegar o ano passado, a quantidade de alunos do ano passado, e vão multiplicar por essas subitens aí, né? Creches. Todos os alunos que estão matriculados na creche, eles recebem R$ 1,07 por dia para se alimentarem. Aí vocês vão estar aí se perguntando, né? O que você faz com R$ 1,07 para um aluno de creche que fica o dia inteiro na creche? Aqui nós oferecemos 5 refeições: café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Então, eles já vão jantado para casa. Agora, vocês imaginam fazer com R$ 1 alguma coisa. E aí, quando passa lá, não vou ler todos não, mas vamos pensar aqui, lá o EJA que eu falei para vocês, né? Educação de Jovens e Adultos, recebem 32 centavos. Eu acho que hoje acho que não dá 2 balas aí, né? 32 centavos para fazer uma refeição. Porém, esse é um recurso que vem do governo federal. O que o governo federal fala? Que esse dinheiro que ele envia é uma complementação. Então, não é
que o município só vai usar esse dinheiro para o recurso. Então, há essa divergência aí, muita gente confunde. Então, quando vem esse dinheiro, fala, nossa, como que R$1 vai alimentar tal. Só que o município ele tem a obrigação de complementar isso. Então, aliás, a base é o município, a complementação é o governo federal e o governo estadual. Então, muitos municípios pensam assim, nossa, não, só vou fazer com R$1. E acreditem, a maioria dos municípios, os prefeitos, eles pensam dessa maneira. No nosso município, a gente segue a regra. Então, hoje, até ontem, hoje que eu estava fazendo a conta, né, Gui, nós recebemos uma média até agora de R$400 mil, porque nós temos uma média de 3 mil alunos. Então, esse montante dá R$400 mil, mais ou menos. Só que são 3 mil alunos. Então, de contrapartida, a prefeitura aí deve estar usando mais ou menos, até no final do ano, 70% do recurso para alimentação, 30% vem de recursos federais e estaduais. Então, é obrigação do município atender, tá? Todo aluno que entrar na escola, ele tem que comer bem, tá? Pode ir. E é legal até reforçar, Lê, que você falou que esse cálculo é feito da quantidade de aluno do ano anterior, né? Então, se tem um acréscimo de alunos, um acréscimo muito grande, acaba ficando mais defasado ainda, né? Se a gente tem um acréscimo de, sei lá, 200 alunos que entrou do ano anterior para esse, acaba ficando mais defasado esse valor ainda, né? Isso. E reforçar mais um pouco também, Gui, eu acho que todos os alunos aí do curso de nutrição, quando entram no poder público, seja ele aí na parte da saúde, ou na parte da educação, ou na assistência social, às vezes levam um choque muito grande, principalmente nas questões de educação, porque a legislação ela é muito minuciosa, e tem muitas coisas a aprender, sabe? É igual a gente até brinca, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo de licitação, né? Licitação para cá, licitação para lá, vocês sempre estão ouvindo aí na mídia e tal. Mas pregão, ninguém nunca fala, né? Vou fazer um pregão. E eu contei ainda para o Guilherme, né? Falei, Gui, quando chegou uma amiga minha aqui, nutricionista, falaram que ela tinha que fazer o pregão de gêneros. Aí ela falou assim, gente, o que é pregão? É prego grande? Eu não sei o que é isso. A gente não tem essa vivência na faculdade. Então, e é um campo a ser muito explorado. Então, se vocês tiverem dúvidas, caso vocês aí tenham desejo de trabalhar no setor público, a gente sempre vai estar aberto, tem aí o contato, tá? Mas depois, mais para frente, eu vou falar. Então, igual como eu falei para vocês, existe a legislação. A legislação é 11.947, de 2009. Essa legislação, ela veio logo depois, se eu não me engano, do programa Fome Zero, do governo do Lula lá atrás. E aí eles normatizaram essa legislação. Por quê? Porque antigamente era muito comum ter mais subnutridos, né, do que hoje são mais obesos, apesar de não estarem nutridos, mas a preocupação maior era não passar fome. Então, as crianças iam para a escola mais para comer do que para ter aula. E, claro, se você não está bem alimentado, você não vai estudar bem, não vai ter, né, não vai ter um rendimento adequado. Então, lá atrás, esse programa foi nesse intuito, tá? E ele, né, na legislação, dentro da lei, 30% desse recurso que eu falei para vocês lá do governo federal, que a gente recebe do governo federal, 30% nós temos que gastar exclusivamente com o agricultor familiar. Mas quando eu digo 30%, é no mínimo, eu não posso gastar menos que 30%. Então, veja lá, se eu quiser usar 100% do recurso federal com agricultor familiar, eu posso.
Mas aí a prefeitura tem que complementar. Pode passar, Gui. Só um adendo aqui. Em 2018, o CFN ele fez uma pesquisa só para título de conhecimento dos nutricionistas em relação às políticas públicas. Então, o PENAI aqui, que é o nosso principal programa, então, em 2018, percebam aqui que eu até considero que conheciam pouco, razoavelmente, conheciam muito, até pouco em relação ao que o programa faz, e o que o programa faz pelo cidadão. Então, independentemente se você não trabalha com política pública, mesmo você atendendo em clínica, né, é importante saber dos programas que o governo rege. Então, o SUS, para quem está na área clínica, é de maior conhecimento, né? O guia alimentar mesmo, a gente teve uma experiência semana retrasada, né, Gui? Porque uma nutricionista foi convidada numa escola municipal para ensinar os alunos educação nutricional, tal, né? E para nossa surpresa, quando o Guilherme chegou, eu falei assim: olha, Gui, depois do guia alimentar, a gente não usa mais a pirâmide com os alunos, com ninguém. A gente não usa depois do guia. A gente pode usar, lógico, vocês podem falar como ferramenta que houve e tal, mas hoje a gente preconiza o guia. Aí a nutricionista lá falando do guia alimentar, toda a pirâmide e tal. E aí a gente cabe a pensar, a gente tem que estar sempre atualizando, pessoal, tem que sempre estar atento às coisas. Porque o guia, ele veio desde 2014, é isso, né, Gui? 2014 e ainda está lá na pirâmide. A gente precisa renovar isso daí e ensinar para os nossos alunos. Então, quando a gente pega todas essas políticas, olha o tanto que o nutricionista desconhece essas políticas que são benéficas para nós e para toda a população que a gente atende, né? Pode passar aqui. Pode passar. Então, qual que é o papel do nutricionista em relação ao agricultor familiar? Não é uma tarefa muito fácil. Eu já venho trabalhando com esses agricultores desde 2011 e a gente, todo momento, tem que acolher, tem que botar no colo, a gente até, para vocês terem uma ideia, a gente faz até nota no papel para eles, porque muitos deles não sabem nem ler e escrever. Então, assim, o nosso papel é trazê-los para nós. O que é trazê-los para nós? O que a gente quer do agricultor? A gente quer cada vez mais produtos frescos, sadios, para fornecer para esses alunos. Então, quanto mais frescos, mais sadios, quanto mais a gente trazer esses produtores para o nosso lado, mais eles vão entender essa importância. Então, a criança lá na escola, ela tem que ter a noção de que ela está consumindo um alimento bom, que é do município dela. Tudo vai gerar no município. Então, quando a gente fala de conhecer a produção local, a gente vai na produção mesmo. Então, a gente está lá aqui, eu não falei para vocês, mas a gente trabalha em sistema de cozinha piloto. Então, eu e o Guilherme, a gente fica na cozinha piloto e de lá sai toda a alimentação para essas unidades. E a gente faz visita nas escolas e faz essas visitas também aos produtores. Ai, Leandra, mas vocês nem são agrônomos, né? O que vocês vão fazer lá nos produtores, né? Nós começamos aqui, esse trabalho, na verdade, eu comecei com uma colega minha, ela é veterinária da Casa da Agricultura. Eu acho que aí de vocês é Emater, né? Eu acho que em Minas é Emater, que é a Cátia. E nós duas pegamos para fazer visita, para saber quais as demandas. E
e indo atrás de produtores que nunca tinham participado, porque também é um processo muito burocrático e eles têm medo. O medo deles era que a prefeitura não pagasse, que eles não iam ter o produto bom para entregar. Então, tudo isso foi desmistificado durante todos esses anos. E nosso papel é sempre estar perto deles, né? É claro que, né, tem uns que não dá muito, né? Mas eu tenho produtores que nasceram lá com a gente, que hoje já consegue até melhorar a disponibilidade dos produtos. Então, antigamente eu comprava mandioca deles com casca suja. Hoje eles já conseguem descascar a mandioca, embalar a vácuo. E isso foi exigido de uma hora para outra? Não, isso foi construído. Eu falando para eles da importância, olha, se vocês começarem a beneficiar esses produtos, vocês vão ter mais valor agregado a eles, vocês vão ganhar mais. E isso a gente vai trabalhando dia a dia e vamos trazendo cada vez mais produtores. Porque o que eu tenho em mente? É um programa, vocês concordam comigo, que é para ajudar o produtor e a gente, certo? Mas esse programa eu posso comprar de qualquer produtor, eu posso comprar até de vocês aí de Minas, se o meu produtor local não tiver o produto e tiver algum produtor de outra região que tem o produto que eu quero, ele vai me vender. Só que eu penso o seguinte, eu tenho que fortalecer o meu local. Então, eu não vou pedir produto ao qual os meus fornecedores, os meus produtores não têm. Então, se eles estiverem produzindo só alface, eu vou comprar só alface. Então, é isso que o programa traz e eu acho que é isso que é para alavancar o local, para eles, para as crianças, e todo mundo se beneficia. Pode passar. O programa é muito bom, né, Lê, para fomentar mesmo esses agricultores, né? Como você estava falando, que quando começou eles entregavam a mandioca com casca e agora eles já conseguiram investir em um material para descascar, para embalar vácuo. E eles conseguem vender isso não só para a gente, mas para outros locais da cidade, né? Então, todo esse recurso que foi vindo para eles, eles foram reinvestindo e foi crescendo o comércio deles, né? Isso. E assim, que a gente sempre fala para eles, né? Que a alimentação escolar, o que eles fornecem para alimentação escolar, não a produção deles não é só para nós. Então, sempre pensando em mercados externos, sempre pensando em mercados externos. Então, a gente deixa sempre muito claro isso para que eles possam crescer de fato. Então, é isso. Esses 2 slides é isso que eu falei resumidamente. Então, o agricultor familiar, nutricionistas, tem que caminhar junto, tá? E assim, é igual eu falei, caminhar junto, mas assim, a gente mais levando eles no colo do que não pode soltar a mão. Essa é a verdade. E tem que ser sempre assim, sempre tá falando com eles com jeitinho, porque eles não são fáceis, né? A gente tem produtor que é cabeça dura, que você tem que falar 50 mil vezes e ainda ele não aprende. E aí a gente tem que ser insistente, porque nutricionista é insistente. Pode ir. Então, aqui, a compra da agricultura familiar, eu fiz um gráfico de quanto a gente comprou de 2011 para cá. Percebam que em 2011, 2012, 2013, não computava esse valor. Como foi um programa novo, estava todo mundo assim com muita dificuldade e coisas em governo demoram um pouquinho para acontecer. Então, a gente não tem esses dados para publicar. Em 2014, nós conseguimos atingir mais que 30%, né? Porque também a gente já conseguiu consolidar vários produtores e acabou dando certo. 2015, 2016, 2017 já começou a cair um pouco. Por quê?
porque foi transição de governo, muitos produtores tiveram problemas com uma associação. Essa associação, eles tentaram tapear os produtores, aí é aquelas dificuldades que a gente tem, né? E aí perdemos toda a credibilidade deles, foi difícil voltar com todos. E aí, com muito trabalho também, em 2018 nós conseguimos atingir 38%. Em 2019, nós conseguimos 50%, mas aí eu vou explicar como que a gente conseguiu esses 50%. Esse recurso do governo federal, ele vem, então vamos pensar aí, eu tinha que gastar mais ou menos 200 mil na época com agricultura familiar. Só que os meus produtores, como falei para vocês, eles têm dificuldade. Então, eu tinha 10 produtores, todos queriam plantar alface. Aí todos os alfaces saíam na mesma época. E alface é barato, não tem como eu chegar a gastar 200 mil reais com alface. E aí a gente começou a ver outras possibilidades. Foi quando eu comecei a introduzir o iogurte e a polpa de fruta de dois produtores acho que um de Bebedouro, uma cidade um pouquinho longe daqui, mas é o que tinha, e o iogurte eu acho que era de Brodowski, que é outra cidade também. E aí eles tinham um produto mais agregado, um valor mais, né, mais cheio, e aí a gente conseguiu atingir esse valor. Isso é certo? É certo, pessoal, é tranquilo. Só que lembra que eu falei que não era o que eu queria para atingir, porque aí eu não estava atingindo meus produtores locais? Mas, né, o governo, ele entende que a gente tem que gastar de qualquer forma, porque senão esse dinheiro ele acaba sendo devolvido. Mas ainda está em construção isso. Então, ainda desconheço alguma cidade ainda que teve que devolver esse recurso, né? Porque são unidades, são cidades distintas, tem umas que têm bastante dificuldade. Então, o governo está ainda deixando um pouquinho, mas eu acho que... E depois veio a pandemia. Pandemia. E a pandemia não tinha aula. E aí, o bicho pegou. A gente faz para comprar dos produtores uma modalidade, como pregão e licitação, a gente faz aqui a chamada pública. A chamada pública ela é diferente da licitação e do pregão. A chamada pública, eles colocam valores, eu faço o orçamento de 3 orçamentos no mercado local, e se for esse valor vai ser o valor de venda, não tem leilão. E aí eu tinha acabado de fazer o descritivo da chamada, porque o descritivo a gente tem que colocar tudo, alface, lisa, sem bicho, sem sujeira, tudo, embalagem, tem que colocar tudo do jeitinho que tem que ser, do jeito que ele tem que me entregar. E aí, eu tinha acabado de entregar no departamento de licitação, e aí veio a pandemia. E aí, nessa época, eu insisti muito para que eles fizessem a cesta verde, que aí eu pegaria a cesta, como a gente já estava fazendo as cestas para os alunos que estavam em casa, faríamos a cesta verde. Mas aí a questão burocrática, etc., né? Em política pública é um pouco mais complexo. Acabamos fazendo isso só no final de novembro de 2019, 2020. Então, assim, não foi o que eu queria. Então, os anos de 2020, 21, 22, 23 ainda não saíram no sistema do FNDE. Então, eu não sei ainda quanto que nós atingimos, porque também tem outra questão. Eu faço o cálculo todo através das notas fiscais. Só que, se a pessoa que lança essas notas no sistema do governo não lançou como agricultura familiar, eu perco essa porcentagem também. Então, muitos desses erros daí também poderiam ser de pessoas que não inseriram certo. Então, vocês percebam que é todo um sistema que tem que estar unido, não é só, vai lá, compre e pronto. Então, é todo um sistema envolvido.
e não é fácil. Mas agora, em 2023, nós estamos bem, nós já vendemos bastante e quase certeza que nós vamos atingir esses 30%, tá? Então, a nossa meta é sempre atingir acima de 30%. Pode passar, Gui. Então, na própria legislação, né, tanto na 11.947 como na resolução 26 antiga, que agora já tem a outra resolução, ela dá o passo a passo para a gente fazer essa interação. Então, a primeira coisa que a gente faz, antes de fazer a chamada pública, antes de tudo, o que a gente faz? A gente pega todos os produtores que têm interesse em vender para a prefeitura, vender para a alimentação escolar, e a gente faz uma reunião. Nessa reunião, eu dou para eles um papel com todos os produtos que eu uso na merenda, que eu gostaria de usar, e eles vão me falar quais desses produtos eles têm para produzir ou que eles têm interesse em produzir. Então, eles vão colocar lá, por exemplo, alface, cebola, chuchu, tal. Cada produtor vai colocar o que eles têm. Dentro disso, pode passar, Gui. Dentro disso, eu vou saber a diversidade agrícola. O que eles têm lá para produzir? Então, não adianta eu pedir, eles colocarem lá para mim que tem repolho e eu estou pedindo maçã. Então, a visita é importante, a reunião é importante, para eles entenderem. Então, outro exemplo, eu peço para eles assim, ó, gente, eu uso muita cebola, muita batata, vamos produzir? Aí eles vão lá e plantam jiló, quiabo, que é mais difícil da criança aceitar e é mais difícil de ser inserido no cardápio. Vai ser um futuro próximo? Será? Mas nós temos também, a gente conhece nosso alunado, eu não vou gastar com jiló se eu posso comprar a cebola que eu uso todo dia. Então, se eles têm essa noção, o que eles vão perceber? Leandra usa muita cebola, o Guilherme usa muita batata, então vão produzir, porque eles têm mais chance de comprar toda semana. E isso aconteceu esse ano. Foi a primeira vez esse ano que eles produziram cebola, de tanto ficar no pé. Então, até eu e o Guilherme, nós fomos a semana retrasada também fazer visita para um produtor, que é o nosso melhor produtor hoje. Para vocês terem uma ideia, ele coloca a vagem no papel de seda. Ele é muito sistemático. E aí eu vou contar uma historinha aqui. E aí, ele chegou lá com uma cebola muito bonita, sabe? Padrão Ceasa, assim, sabe? Quando você vai no varejão, né? A cebola limpinha, sem estar descascando, né? Olhei para esse Guilherme, falei, Guilherme do céu, nossa, eu não acredito que o fulano, não, será que ele pegou um Ceasa? Não, vamos lá fazer a visita. E os dois torcendo assim, não, vamos chegar lá, não, tomara que... Não, porque tem isso, né, Lê? Em alguns lugares pode acontecer de produtor comprar no Ceasa e simplesmente passar, não plantar nada, né? Se não tem essa visita para estar conferindo isso. Isso. E lembrando que a gente não tem esse poder fiscalizador. Nós, como nutricionistas, nós não podemos fiscalizar. Quem fiscaliza é o Conselho de Alimentação Escolar, é o CAI, né? Que tem um órgão que é para isso. Mas a gente vai... E também por respeito, eles já têm respeito pela gente. Então, se a gente for na produção, eles já sabem o que a gente está fazendo lá. E a gente foi assim, meio que, nossa, quase chorando, né? Falei assim, nossa, se ele comprou do Ceasa, eu vou ficar muito decepcionada. Nossa, tal. Aí, para nossa não muita surpresa, porque a gente sabe da honestidade dele, né? Mas aquela, né, sensação, né, doer no peito. A hora que a gente entrou lá, ele estava com as caixas da cebola num depósitozinho que ele tem, secando a cebola fazia um mês. Então, ele já tinha tirado a casca, já tinha feito tudo para chegar para nós limpinha. Porque teve um outro produtor também que levou tudo sujo, cheio de rama, uma cebola sem secar. Então, a gente achou estranho. Então, devido a isso, olha a importância que é a visita.
né? E a gente conhecer mesmo os produtores. Pode ir, Gui. Aqui é um desses produtores nosso, né? Que ele faz as coisas com muito carinho, ele é esposa, né? Vocês estão vendo aí esse pãozinho em 2017, 18, se eu não me engano, eu tentei introduzir as punks, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais na merenda. Mas, infelizmente, acabou não dando certo. Esse é um pãozinho de Ora Pronobis, que a gente tinha feito o teste, mas por dificuldade de produção, de achar orçamento de punks, aí nós não conseguimos inserir os outros anos. Mas a gente não desistiu disso, não. Vamos ver se o ano que vem a gente consegue colocar novamente. Eu tinha colocado a taioba, a Ora Pronobis e a Beldroega, eu acho. Mas acabou não dando certo. Pode passar, Gui. Aqui a gente fala da importância da sazonalidade, né? Também não adianta a gente coloca, por exemplo, lá na reunião com eles produzem jabuticaba, por exemplo. Aí a jabuticaba vai dar lá para outubro, setembro, outubro, novembro. Aí eu quero a jabuticaba em fevereiro, eles não vão ter. Então, também tem que ter essa noção também para fazer o cardápio. Pode passar ali. O cardápio, atualmente, a gente faz em cima do que chega deles para a gente, né? Igual essa semana tem alface, tem o brócolis, aí a gente vai montando o cardápio um pouco em cima disso, né? Para estar auxiliando. Com uma semana de antecedência, né, Gui? Porque assim também, a gente sabe que nós precisamos planejar, fazer. Só que o cardápio da alimentação escolar, ele é um pouquinho complexo e ainda a gente não chegou ainda no que deve ser feito, né? Porque o cardápio da alimentação escolar, ele precisa ser totalmente calculado e a gente também, no dia a dia, fica difícil, porque é isso, às vezes deu uma geada, o produtor não tem aquele produto, aconteceu algum problema lá no campo, ele não vai ter, então é muito difícil a gente especificar mesmo, por exemplo, verdura de folhas, é complicado, então a gente sempre coloca, né, salada de folhas, porque não tem como falar se é alface, se é almeirão, se é rúcula, naquela semana, então a gente espera um pouquinho mais o produtor falar o que ele tem, que ele vai colher, a gente já lança lá, porque o aluno ele precisa saber o que ele está comendo. Então, é uma vertente também do programa que o aluno ele precisa saber o que ele vai consumir. Então, o Gui já pega na sexta-feira, já tem toda a produção lá, já emite o cardápio, na segunda-feira está em todas as escolas. Tá? Então, para o planejamento do cardápio, é preciso todos esses itens, quantidade, qualidade, harmonia, adequação, né? Como vocês estudam bem aí, né, sobre isso. Então, não adianta a gente fazer um cardápio meia boca. Nosso cardápio aqui, ele é bem completo. Então, todos os dias, pelo menos almoço, jantar, arroz, feijão, a carne, salada e legumes. Todos os dias, e todos os dias a gente tem fruta, tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, a gente tem essa facilidade, a gente consegue comprar muitos produtos. A gente inseriu agora esse ano passado, né, que venceu o pregão, a gente inseriu azeite extra virgem para estar colocando nas papas das crianças, nos bebês. E agora o Gui está fazendo o teste para a gente colocar nas saladas, porque também a salada com azeite, com vinagre já é um complicado. Agora a gente está fazendo o teste com as saladas para ver se eles aderem, sempre fazendo o teste de aceitabilidade e exaltando aí o trabalho do Guilherme, porque ele me auxilia muito nesse processo, que é algo que eu não conseguiria fazer sozinha. E aí ele tem passado nas escolas fazendo esses testes que tem dado bastante motivação para nós. Pode passar, Gui. Então, só para vocês terem uma ideia aí de especificação, quando eu peço couve-flor, por exemplo,
toda essa especificação vai na chamada pública. E tem outra coisa também que normalmente eu faço. Desde uns 8 anos atrás até agora, eu sempre uso isso como técnica, tá? Que eu vou falar para vocês que eu achei legal fazer. Como é difícil a gente saber o que veio do Ceasa, o que não veio, o que é produção local, o que não é. Como eu estava sozinha e às vezes eu não conseguia fazer essas visitas, ficava bem complicado para eu saber se aquela entrega realmente era dele, né? E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar nos produtos, por exemplo, aqui, couve-flor com folha. Porque geralmente, do Ceasa já vem limpinho. Então, isso eu faço. Beterraba com folha, cenoura com rama. Então, eu coloco assim, meio para dificultar. Porque no Ceasa é difícil achar esse tipo de produto. Então, se ele colheu lá na roça naquele dia, ele tem que trazer com a rama toda. O tomate com talo. Então, eu sempre faço isso para facilitar um pouco mais o nosso trabalho. Em partes, né? Assim, só para a gente saber se ele não está pegando o Ceasa, porque também para nós usar todas essas ramas, essas folhas, a gente aproveita muitas vezes na sopa, mas como o volume é muito grande, às vezes a gente não consegue tudo. Então, a gente também tem um projeto que tem uma composteira próxima a nós, um projeto que tem próximo à cozinha piloto, e a gente separa para fazer a compostagem num outro projeto que tem na prefeitura. Mas isso é um trabalho também que está sendo executado. Pode passar, Gui. E aí, quando é feita a chamada pública, todo o processo que eu acabei de fazer, que eu fiz a articulação, que eu fiz o descritivo, aí a gente faz a divulgação para eles participarem dessa chamada. Hoje, contudo, com uma nova lei de licitação aí que tá vigorando, tem muita chamada, a maioria das licitações é feita por online, né? Não é feita presencial. Mas a chamada pública dos produtores, nós fazemos elas presenciais. Porque, como eu disse para vocês, muitos deles não sabem nem ler e escrever. Então, eles participam, a gente marca um horário e eles têm que estar lá para apresentar o projeto de venda deles. É tudo que eles têm para vender. Lembrando, eles podem vender para a prefeitura, antigamente era 20 mil reais ano, hoje passou para 40 mil. Então, 40 mil, não pode passar 40 mil reais e 1 centavo. Tem que ser até 40 mil. Muitos deles conseguem atingir, outros não no projeto de venda, tá? Como eu disse para vocês, como eles não são unidos, eles atuam de forma individual, então se tem 10, todos os 10 colocam alface. E aí, quem vai ganhar mais dinheiro é aquele que se destacar com outros produtos, como a mandioca, que eu falei para vocês, o milho, que também eles colocam na bandeja, cebola, jabuticaba, que é um valor mais agregado, e é diferente, nem todo mundo produz. Pode passar, Gui. Aqui é o dia da chamada pública, aí todo mundo se reúne, né? E aí o departamento de licitação, mas a gente participa de tudo, e mais o CAI, tá? Essa que está ao lado direito aí é a Mônica, que é a veterinária que eu falei para vocês, que tem grande participação também nesse projeto, e que também ajuda muitos produtores, inclusive ela que faz os projetos de vendas para eles, de muitos deles, tá? Pode passar, Gui. Aí, né, não tem jeito, né, é a nossa motivação. A gente tem que lembrar que a gente oferece alimentação sadia para todas essas carinhas aí todos os dias, e é o que faz a gente cada vez mais querer buscar mais a saúde deles, né? Pode passar aqui. E aí, Pode terminar.
E aí, agora, esse ano também, a gente fez um planejamento e a gente conseguiu inserir um programa, um projeto, né, que estava engavetado. E aí, com a vinda do Guilherme também, me ajudou nessa realização desse sonho, que tem dado muito certo, mas aí eu dou a palavra para ele, porque ele está bem inserido nele, e aí passo a voz para você, meu colega Guilherme. Obrigado. O projeto, né, que a Leandra comentou comigo e a gente começou a estudar como a gente podia fazer isso, o que a gente queria com esse projeto, né? É o projeto Agroescola, integrando o ambiente escolar e agricultura familiar. E o que a gente quer com isso, né? A gente quer melhorar o nosso produto, valorizar o nosso produto, melhorar a alimentação das crianças. Mas de que forma que a gente faz isso? A agricultura familiar, como a Leandra falou, são alimentos mais frescos, mais saudáveis, porque são alimentos que não vão passar por transporte, não vão ficar muito tempo em armazenamento. Então a qualidade já costuma ser uma qualidade boa, certo? Só que com esse projeto a gente aumenta a valorização desse produto, porque a gente levou as crianças, né, pegou uma sala de cada escola, né, para levar nos produtores, e todos os nossos produtores receberam visita. Então todos esses produtores tiveram contato com o cliente deles, que são os escolares, e criando um vínculo assim com essas crianças. Então eles acabam se motivando cada vez mais em melhorar sua produção, entregar um produto de qualidade, em ofertar o produto de melhor qualidade da sua produção, né? Inclusive a Leandra comentou daquele produtor da cebola. Ele é um dos produtores que tem uma filha que faz parte da rede municipal de ensino. Então, no dia que a gente foi fazer a visita, que eu levei as crianças, né? Todos esses produtores nas visitas, eles falam sobre a produção, eles dão como se fosse uma aula, né? E nesse dia ele mesmo falou que o foco dele é o melhor produto que ele tem, ele manda para a agricultura familiar, né, para a cozinha, porque ele quer ofertar o melhor produto dele para as crianças, né, porque ele sabe que a filha dele vai comer isso, que as crianças que estão lá vão comer isso, né, e que ele sabe que as crianças são o futuro, então tem que ter o melhor produto possível. Então a gente acaba valorizando esse produto, né? Incentivando que os agricultores melhorem a qualidade do seu produto, que já é muito boa, certo? E o produtor se sente muito valorizado, né? As crianças vão lá, pergunta, fica curiosa, quer tirar foto. Então isso acaba incentivando muito eles a participarem da agricultura familiar, certo? E por parte dos alunos, a gente queria também que tivesse ganho dos dois lados, né? Do ganho dos produtores, melhorando seus produtos, consequentemente produzindo mais, vendendo mais, gerando mais riqueza para eles. E para o lado dos alunos também, a gente queria que fosse uma experiência boa com eles na zona rural, certo? Então, os alunos vão na zona rural, na propriedade, tem como se fosse uma aula mesmo com esses produtores. Então, eles acabam conhecendo novos alimentos, eles acabam se interessando por alimentos que eles não comiam, né? Às vezes um não gosta de comer vagem, acaba vendo como é plantado a vagem e acaba instigando a curiosidade por experimentar, certo? Então acaba sendo uma experiência muito boa, né? Porque aqui a nossa região é uma região que tem muita terra, né? Altinópolis, apesar de ser uma cidade pequena, é um município muito vasto em terras e terras muito bonitas, com muita cachoeira. Então o próprio caminho da roça acaba sendo uma experiência boa para eles. Então eles já chegavam animados na visita, já começava a perguntar, queria saber como que era, certo? Então, eles acabam aprendendo muita coisa, né? E nesse aprendizado também que os produtores passam para eles, eles contam qual a dificuldade que eles têm, quão trabalhoso é produzir um alimento, né? Porque a gente acaba tendo a monotonia da nossa vida de ir no mercado, compra certo pronto, já chega em casa, tá bonitinho o produto. Só que quando a gente tem o contato na produção, que a gente vê que tem que ter uma muda,
que tem que estar numa estufa, com uma temperatura ideal, com uma umidade ideal. E aí planta, uma alface vai demorar de 30 a 60 dias para colher, um tomate vai demorar alguns meses para colher, às vezes o tomate pega algum inseto que acaba comendo, fica podre. Então tem um trabalho de às vezes meses, né? Às vezes o trabalho do ano inteiro. Por exemplo, o milho, os produtores plantam para um outro ano começar a produzir e aí ter uma produção frequente, né? Um dos produtores agora, no começo desse ano, começou a plantar limão porque ele quer ofertar limão no ano que vem na agricultura familiar. Então, é um trabalho muito, muito longo, né, do ano todo, muito trabalhoso, diário. Então, esses alunos acabam vendo quão difícil é, e assim valoriza mais esse produto. Então, junto aos produtores, essa experiência que ele ia passando, né, esse relato que eles iam dando, eu ia também alertando as crianças, falando, então, pessoal, vocês estão vendo quão trabalhoso é produzir um tomate, ou produzir uma alface, uma cenoura, um legume que vai na carne. Então, a gente tem que valorizar, diminuir o desperdício, porque esse alimento que está plantando aqui, daqui 3 meses vai estar na sua mesa, certo? Então, esse trabalho de conscientização é muito bacana de fazer com as crianças. E elas acabam se interessando até, às vezes, por experimentar novos produtos, né? Porque as crianças chegavam lá na produção, na propriedade, e tinha lá o tomate que está todos os dias na mesa, tem a cenoura que eles conhecem, mas aí um produtor ou outro tinha alguma coisa diferente. Um tinha um jiló que ele plantava para o próprio consumo, ou uma berinjela, e acaba instigando a curiosidade, falando, isso não tem na nossa escola, o que é isso? Aí explica para eles o que é, acaba instigando a vontade deles de estar experimentando novos alimentos. Então, isso tudo faz parte da experiência que a gente queria proporcionar para as crianças, certo? E a gente combinou com todos os produtores de, no dia da visita, cada criança ganhar algum produto. Então, a gente levou as crianças numa produção de alface, elas ganharam um pé de alface. Em outra produção, ganharam uma cenoura, em outra um tomate, certo? E aí eles levavam esses produtos para casa para os pais fazerem. Então, a gente tentou vincular todo o ciclo da criança, né? Porque aí ela come esse alimento na escola, ela leva esse alimento para casa também para os pais fazerem, para estar incentivando a ter esse tipo de alimento na casa deles também, certo? E eles também, eu falava para eles, pede para sua mãe fazer, fica do lado dela para ver como que faz. Aí eu falava, essa couve eu gosto de comer na salada, outro, eu gosto de comer refogado. Então, tudo isso vai instigando a criança, o escolar, a estar fazendo o consumo desses alimentos, né? Que é um trabalho de educação alimentar nutricional, né? Então, tudo vai se englobando, certo? E as visitas eram uma experiência muito legal para as crianças mesmo. Você via que, hoje em dia, assim, eu vou na escola, vou visitar uma escola, acaba reencontrando essas crianças, e eles já perguntam quando que é a próxima visita, né? Porque era uma experiência legal. No dia, assim, a gente levava um lanche diferente para as crianças também, que normalmente não tem no cardápio das escolas, né? Às vezes levam uma torta, alguma coisa, alguma preparação diferente, para ser um dia especial, um dia memorável para eles mesmo, né? E a gente, lógico, incluindo todas as crianças da rede, porque a gente tem muitos restritos, muitos intolerantes à lactose, certo? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer um trabalho completo com essas crianças. E aqui eu trouxe um relato de um dos alunos, né? Esse é o Iago, ele é um aluno da PAI. O pai dele tem uma horta também, né? Então, ele adorou fazer essa visita. Nesse dia da visita da PAI, inclusive, tinha uma das alunas que é cadeirante e que é da zona rural, só que na propriedade que ela mora tem uma horta, só que ela nunca tinha entrado na horta pela dificuldade de entrar numa horta com cadeira de roda.
Só que aí nesse dia, com a ajuda do produtor, eu ajudei também os motoristas, a gente levou ela até lá na horta, pertinho da alface. Então foi a primeira vez que ela entrou numa horta, mesmo morando numa propriedade que tem. Então acaba sendo um dia memorável para eles. Vocês me falam se está saindo o áudio ou não, por favor. Eu acho que não, Guilherme. Não está saindo o áudio? Eu, pelo menos, não estou ouvindo, Não, não. Gui. Não, então eu vou terminar a apresentação e aí depois eu coloco o vídeo e compartilho o vídeo, que aí eu acho que o áudio sai. E todo esse trabalho, né, que nós realizamos aqui, né, eu e a Leandra, a gente registra, né, tenta publicar na nossa página no Instagram. Então lá às vezes a gente posta algumas receitas do cardápio, algumas atividades de educação alimentar e nutricional. As visitas também a gente sempre registra, né? Então tem tudo lá registrado para vocês estarem vendo se tiver um interesse. E eu gostaria muito de agradecer o apoio que a gente tem, né, da Prefeitura e da Secretaria da Educação, e também agradecer ao Centro, né, Acadêmico da Nutrição pelo convite, por abrir as portas para a gente estar apresentando esse trabalho, né, tá mostrando esse lado que às vezes a faculdade acaba não mostrando muito, que é do trabalho público, né, que é só com a experiência que a gente acaba pegando um pouco. Quer acrescentar mais alguma coisa, Lê? Não, eu queria agradecer também, como eu disse até no começo, a pessoa do Marlon, né, ao Sanutri, né, muito legal essa semana. Nossa, todas as faculdades deveriam ter sempre palestras assim enriquecedoras, né? Eu estava até vendo o finalzinho da palestra da outra colega, quanto conteúdo que ela tem, né? Muito bacana que vocês continuem assim. Nutrição é amor, é missão, e quem decide ser nutricionista hoje é porque gosta muito, né, Marlon? Então, assim, eu sou apaixonada em nutrição, eu sempre falo para o Guilherme que eu não sei, não saberia fazer outra coisa, né? Eu atendo em clínica também, mas a política pública, ela é muito linda, né? Não a politicagem, né? A política pública, ela é muito linda. E quando a gente consegue fazê-la, nossa, é muito gratificante. E quando a gente consegue apresentar ainda, aí que a gente fala, nossa, quanto trabalho, né? Que a gente conseguiu executar, porque lá no dia a dia a gente fala, nossa, parece que a gente não faz nada, né? E aí, quando a gente tem essa oportunidade de falar o nosso trabalho, a gente vê o tanto que é importante, né? Passar isso para vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né? Assim, acho que não tem nem como descrever a riqueza de detalhes e de mensurar o amor que vocês têm no que vocês fazem, né? Porque deu para sentir. E eu sempre falo que quem não gosta de nutrição social é porque não conhece a nutrição social. Porque quem conhece, quem se aproxima e vivencia, se apaixona. Sim. Então, assim, dá para sentir, né, em duas visões diferentes. O Guilherme acabou de formar, você já tem uma trajetória maior, mas o empenho, a dedicação, o cuidado que vocês têm, e sem falar que, assim, vocês trouxeram um pedacinho, né, mas como isso impacta na vida do produtor, na questão social de movimentação financeira. Então, assim, é realmente muito amplo. E é um trabalho de formiguinha mesmo. Então, Sim. parabéns. Sim. E não, só deixando aberto, tá, Marlon? Se vocês quiserem vir conhecer a gente, quiser fazer uma visita, a gente está de braços abertos, quiserem fazer perguntas, mande sugestões, a gente está sempre aberto, viu? Isso é muito bom. Eu estou agora responsável pela nutrição social, pelo estágio aqui. Então, quero sim trocar essas figurinhas com vocês para agradecer isso. A gente tem bastante. Bom, eu vou deixar aberto aqui. Alguém quer comentar alguma coisa, né? Tiveram vários aqui comentários parabenizando. Alguém tem dúvidas para mandar para a Leandra, para o Guilherme? Vamos aproveitar o momento.
eu acho que, novamente, assim... Eles estão muito tímidos, né? O que você falou, né? Eu tenho 2 pontos que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu queria ouvir se a realidade de vocês reflete. Você comentou do CAI. O CAI aí é atuante? É atuante, mas assim, você quer a verdade assim, verdadeira? É que o CAI, geralmente, qualquer conselho que envolva o poder público, a maioria dos componentes das pessoas que participam são pessoas que trabalham na prefeitura. Então, assim, né? Então fica complicado. E como o CAI é fiscalizador e é obrigatório, porque senão não vem o recurso, assim, a gente sempre tem um presidente legal, só que assim, sempre a gente está por trás. Então a gente acaba fazendo esse trabalho também. Mais ou menos o que eu imaginei que aconteceria. Então, assim, por exemplo, ele é diferente, não muito diferente, mas, por exemplo, de um da saúde, da assistência, que tem que ter pessoas da sociedade mais engajadas. O Caio, ele é mais, assim, né? Deveria, mas ele é mais tranquilo aqui para nós. Entendi. E o outro ponto, né, pensando, assim, uma curiosidade também, pensando num cenário ideal, que vocês consigam atingir todas as necessidades que o PNAE exige. O que você diria que é o mais complicado dentro do ambiente escolar para implementar isso, de fato? Para mim, o mais difícil é a educação nutricional por parte de todos, porque a maior dificuldade hoje que a gente tem pasmem, mas é do próprio funcionário, dos professores, dos diretores. Então, assim, Os monitores que acompanham, né? Nossa, a gente tem briga diária, Marlon. E assim, eu até falo pro Guilherme, eu tenho uma expressão que eu falo assim, ó, tô fingindo demência. Aí, ultimamente, eu tô assim, eu já estou uma demente, porque de tanto fingir demência, porque assim, e aí o que acontece? A gente faz todo um trabalho lá na cozinha, não coloca açúcar, reduz sal, tal. E aí, chega na escola, meu Deus. Nada flui, né? Aí vem com aquele discursinho, sabe? Ai, mas nem na casa dela tem açúcar, não sei o quê. Eu falei, aqui dentro ela não pode. E aí tem diretor que permite levar comida fora, sabe? Não, mas a gente tá avançando bem, porque o nosso objetivo, Mar, se Deus quiser um dia aí, né? Nosso objetivo lá na frente é fazer com que todas as crianças se alimentem somente dos produtos da escola. Então, por isso que a gente está tentando deixar cada vez mais atrativo. Legal. Mas, né, tem todos os empecilhos do dia a dia, né? Então... Esse ano, inclusive, a gente conseguiu fechar as cantinas que tinham nas escolas públicas. Então, tinha algumas escolas que tinha cantina, né? Que vendia bolo, vendia salgado, essas coisas. A gente conseguiu, em conjunto, conscientizar os diretores de fechar. Isso foi um trabalho que foi feito ano passado, pesando os alunos, e os alunos das escolas que tinham cantinas tinham maior índice de obesidade, então a gente mostrou esses dados para eles também, conseguiu conscientizar os diretores e fechar as cantinas. E como você falou, a Leandra falou, são passos de formiguinha, né? Cada ano a gente planta uma coisa para colher no próximo ano. Até na questão da cantina, Marlon, era assim, a gente deu curso falando, né, do que podia vender, que não podia vender, para você ter uma ideia. Na bancada tinha até alimentos assados, salgados assados, mas embaixo fritura. Tinha doce, tinha bala, tinha chiclete escondido. Então, assim, aí a gente também pensou nisso, falou assim, nós vamos começar a mostrar números. Então, com os números, a gente conseguiu isso. Que bom que está mudando e, assim, está conscientizando, talvez forçadamente, mas que está tendo um avanço. É sim. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? E obrigado novamente por terem compartilhado isso com a gente, foi muito rico, fico muito grato. E eu vou conversar com vocês para a gente amadurecer esses posteriores aí depois. Pode chamar, a gente adora. Obrigado de verdade. Obrigada a vocês, viu? Obrigado, boa noite uma boa semana. Tchau, tchau.
Bom, pessoal, então, só para reforçar, os formulários aqui de presença, eles já estão aqui no chat ao lado, né? Quem não preencheu ainda já pode acessar. E eu agradeço novamente a participação de todo mundo. A gente se vê amanhã para finalizar nosso último dia de evento. Boa noite para todos.